Bom, o meu sonho diário no Vasco é ver o Vasco sempre melhor, ver o Vasco da maneira como eu vi o Vasco sendo tratado nesse período todo em que o Vasco foi tratado com o devido valor e que o Vasco cresça sempre. Muito mais importante do que eu ser presidente do Vasco é o crescimento do Vasco. É o Vasco vencer. É todos nós, torcedores do Vasco, temos alegria. Eu teria uma satisfação em ser presidente do Vasco, em podendo ajudar o Vasco, em podendo dar minha contribuição ao Vasco, sem dúvida nenhuma. Mas mais importante que o Sérgio Frias é o Vasco. Mais importante que todos nós é o Vasco. Infelizmente, as pessoas podem imaginar que a posição individual delas num cargo é a grande questão da vida delas. Para mim, não é a grande questão. Se um dia acontecer, poderá acontecer, e eu provavelmente concorrerei em outros pleitos, ótimo. Mas se o Vasco crescer, ótimo também. Nós temos que ter o Vasco acima de todos nós. E para ter o Vasco acima de todos nós temos que entender que o nosso sonho de cada dia é o Vasco vencer dia após dia, crescer dia após dia, ser campeão, ser bicampeão, ser tricampeão, continuar sendo campeão e fazer crescer não só a sua torcida, como o orgulho de todos nós a respeito do clube pelo qual torcemos. Esse é o fundamento. Eu sou tão institucional, eu sou tão Vasco, eu sou tão ligado ao Vasco, que eu não tenho essa relação com um jogador específico. Eu tenho com inúmeros jogadores do Vasco que, ao longo do tempo, fizeram, conquistaram, foram importantes, etc. Então, por exemplo, já me pediram uma vez, por que você não faz uma seleção dos 11 melhores jogadores da história do Vasco? Eu digo, eu faço uma seleção com os 15 melhores de cada posição, e assim mesmo tenho dúvida. Então o Vasco, ao longo da sua história, ele cresceu em momentos diferentes, situações diferentes, em que você tem que valorizar. O Vasco foi campeão, por exemplo, em 1970, aquele foi um título muito importante, não era um time que as pessoas... Mas aqueles jogadores foram heróis naquele momento, porque o Vasco ele vinha de 11 anos sem ser campeão, o Vasco vinha uma pós-Copa do Mundo, o Vasco não tinha levado nenhum jogador para a seleção brasileira, e conquistou um campeonato da maneira que conquistou, por antecipação, vencendo na última rodada o Botafogo, na penúltima rodada o Botafogo. Então, as coisas, elas parecem para todos nós normalmente nos ligamos em determinadas conquistas, em determinados momentos, mas há muitos heróis na história do Vasco. Há muitos jogadores que foram absolutamente estoicos dentro de situações difíceis. Por que o Roberto Dinamite é tão lembrado? Não em relação aos títulos, mas em relação porque ele fez muito gol, sim, mas porque ele durante muito tempo ele pegou times do Vasco que eram times limitados e ele era o expoente e dava conta do recado várias vezes. O título que o Vasco conquistou em 1982, a diferença técnica da equipe do Vasco em relação à equipe do Flamengo, não que o Vasco não tivesse bons jogadores, tinha, mas o Flamengo tinha um time que era considerado fantástico na época. Libertadores e Mundial, né? Exatamente, não mundial, da Copa Toyota. E independentemente da força que o Flamengo tinha, o Vasco conseguiu suplantar. Então, há muitos momentos na história do Vasco em que figuras que não são muito lembradas, que foram heróis. O Vasco teve um jogador, um centroavante chamado Célio, que faleceu ano passado, campeão da Taça Guanabara em 65, artilheiro da equipe, campeão do torneio de São Paulo em 66, empatado com outros clubes, que ele foi um atleta que numa determinada partida, o Vasco jogar uma partida do Campeonato Carioca contra o Bom Sucesso, a partida já estava definida, o Vasco já estava ganhando 2-0, e ele estava machucado, fazendo número em campo. Para fazer o gol, ele esticou a perna e se arrebentou todo, ficou meses parado, para não perder a chance de fazer o gol, fazendo número em campo. Ele não fez isso porque ele era burro, ele fez isso porque ele estava ali defendendo com tudo que era possível as cores do Vasco. Inclusive um familiar dele havia sido campeão de remo pelo Vasco no início do século passado. Então, há muitos heróis na história do Vasco. Há jogadores que não são lembrados e que são muito importantes na história do Vasco. Há um problema muito sério, por isso que eu faço questão de colocar lá no Instagram os vídeos, e há um problema muito sério com relação ao audiovisual do futebol brasileiro. Há muita gente muito boa que fez muito pelo Vasco e que os torcedores não conhecem, porque eles não têm a imagem, eles não têm a imagem em movimento, eles não têm os gols, eles não sabem o que aconteceu. Então, à medida que o tempo vai passando, é natural que as pessoas esqueçam e elas acabem fixando em determinados jogadores por um período mais próximo. Mas nós temos que lembrar, a história do Vasco é muito grande. Há inúmeros heróis na história do Vasco em determinados momentos.
Isso precisa ficar sempre na nossa mente, porque se nós buscarmos um, nós vamos ser injustos com centenas. Essa que é a realidade. A questão é a seguinte, eu já respondi essa pergunta, eu vou continuar respondendo da mesma maneira. Ele tem as pessoas ligadas a ele, da chapa dele, para gerir o Vasco. As pessoas se comprometeram, enfim, foram para a gestão, para a campanha, perdão, para posteriormente irem para a gestão. Ajudar na qualidade de benemérito do Vasco, eu ajudo com todo prazer, como ajudaria a todos os outros. O problema meu de ajudar no que diz respeito, por exemplo, à gestão do Jorge Salgado, é que é uma gestão que não entrou de forma estatutária no Vasco. Se eu ajudo, não estou dizendo que o Jorge Salgado está precisando da minha ajuda, não, estou só dizendo, estou falando num campo teórico. Se eu ajudo, eu estou corroborando com aquilo que aconteceu. Então, o Levinciano ganhou a eleição. Ganhou. Ele é o vencedor da eleição. Se ele chega para mim, Sérgio, pô, gostaria que... Não tem problema nenhum. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, estou ajudando meu clube, fico muito satisfeito com isso. Por que eu faço isso? Eu ajudo meu clube a cada live que eu participo. Eu não participo de live para falar mentira, para distorcer fatos. Eu participo das lives para colocar coisas inerentes ao clube, que eu entendo que são importantes das pessoas ouvirem, importante das pessoas entenderem. E continuarei ajudando. E entendo que o objetivo deve ser esse. Eu tenho uma filosofia de que a gestão, independentemente se você ganha ou se você perde uma eleição, a gestão, a que ganhou de você, ela tem que ser boa. Porque se ela for boa e depois você quiser disputar uma nova eleição, você vai pegar um Vasco melhor. Você vai pegar um Vasco mais arrumado, você vai pegar um Vasco com mais vitórias, com mais confiança da torcida, com mais possibilidade de entrada de dinheiro, com mais possibilidade de investimentos. Se for ruim para você entrar, é pior para você também. Você vai entrar com mais problema. Então, a nossa visão enquanto torcedores do Vasco, e eu sou, antes de tudo, antes de eu ser benemérito do Vasco, antes de eu ser conselheiro nato do Vasco, antes de eu ter feito uma história dentro do clube, até aqui, eu sou torcedor do Vasco. Meu filho é Vasco. Minha esposa é Vasco. Minha irmã é Vasco. Eu tenho que buscar que o Vasco seja cada vez melhor. Eu estou fazendo bem também a meu filho, o futuro dele. Então nós temos que pensar no Vasco, temos que pensar no Vasco ser cada vez melhor. E que nós pudermos ajudar para que o Vasco cresça, nós devemos ajudar. E não devemos atrapalhar. Ou seja, não devemos distorcer, mentir, nos vitimizarmos, e sim trabalharmos para que o Vasco tenha um futuro sempre melhor do que o presente que ele está vivendo, independentemente de quão bom possa vir a ser o presente, que seja sempre melhor.